O ministro Flávio Dino, na verdade o STF junto dele, mudou o paradigma de como a gente trata as emendas parlamentares aqui no país. A partir de agora, a gente vai poder contar com muito mais transparência, muito mais rastreabilidade, com eficácia na destinação desses recursos, e isso passa, inclusive, por essa fiscalização mais próxima de quem recebe os recursos, sejam prefeituras, governos, ONGs, todos têm que estar devidamente prestando as contas. Acredito eu que a gente vai ver uma melhora real. É o fim da corrupção no país? É evidente que não, mas é um ganho de transparência, um ganho de uma pauta republicana, que é nisso que se constitui o progresso de um país, Ganhos paulatinos, progressivos, nenhum deles gigantesco, mas que melhora, saneia um pouco mais a qualidade e, no mínimo, alguns princípios básicos no uso do dinheiro público, que é disso que a gente está tratando aqui, Claro, tem um passivo de contas mal feitas, mal prestadas, pouca transparência, muitos casos, corrupção. Esses eu não tenho grande ilusão. Eu não acredito que a maioria das pessoas envolvidas em corrupção no passado, com dinheiro de emendas, vá, infelizmente, sofrer as consequências na justiça, porque a gente sabe como é o nosso país. Mas daqui para frente, no que diz respeito à transparência, a gente sim vai ver uma melhora. E por quê? Porque o ministro Flávio Dino, inclusive, foi duro. Ele aplicou no finzinho do ano a regra de uma forma que alguns bilhõezinhos de reais ali foram perdidos para o Congresso. Então, acredito eu, anotaram direitinho o recado e a gente vai ver uma melhora nisso. Contudo, era o que eu falei lá no comecinho do programa, esse combate à corrupção, essa maior transparência, ela é um ponto importante, sim, no uso das emendas parlamentares, mas tem uma outra questão aí que me parece ainda mais profunda, que é o quanto do orçamento federal o Congresso tem conseguido tomar conta, de uma maneira que aquele exíguo recurso que o governo tem à disposição para fazer o gasto discricionário, ou seja, para escolher onde ele vai gastar, e mais de 90% do orçamento do Estado brasileiro é obrigatório, Então é uns 8% ali o que o governo realmente pode deliberar sobre. Metade disso já vai para o Congresso. E ao ir metade disso para o Congresso, temos duas consequências. A primeira, o que eram para ser investimentos estratégicos do país, se transforma, grande parte dele, em gastos picados, seguindo uma lógica política local, de apoio dos parlamentares. Então, o parlamentar, por exemplo, na emenda individual, destina a localidade dele para um gasto, às vezes, de custeio da máquina pública local para garantir apoio. Não é essa a função do orçamento federal, não tenho dúvida. Segundo ponto, essa situação que o Congresso criou, em que ele conseguiu concentrar cada vez mais poder sobre o orçamento, dificulta muito a negociação que o Executivo tem para conseguir apoio junto ao Congresso. O Brasil é um país em que o Executivo, para governar, precisa estar a todo momento conseguindo apoio com os diversos partidos. Porque nenhum presidente tem uma maioria, o partido presidencial jamais tem a maioria do Congresso. Ele precisa negociar. E com as emendas, ainda mais grande parte delas impositivas, e a outra parte, que não é impositiva, mas agora sujeita a uma transparência maior e que vai, portanto, dificultar o uso muito discricionário de emenda para um deputado e não para o outro, tudo isso está criando uma situação em que o Executivo tem cada vez mais dificuldade para negociar com os parlamentares. Antes o Executivo dava as cartas, agora parece que é quase o contrário, é o Congresso que tem a faca no pescoço do presidente.